Fala, mestres, tudo bom com vocês? Que alegria, mais um episódio do Pode Exponenciar, mais uma etapa, mais um caminho que a gente vai trilhando junto com você nessa jornada de poder aprender, compartilhar conhecimento nessa troca legal que a gente tem toda segunda-feira às 20 horas, né? Aqui no Pode Exponenciar, o podcast que tem o objetivo de fazer parte positivamente da história de sucesso da sua software house. E hoje, um episódio mais do que especial, porque eu estou recebendo convidados aqui no podcast para a gente bater um papo muito bacana, né? O Márcio e o Michael, que são os CEOs, né? São irmãos e CEOs lá da CIS+, e que enfrentam junto todos os desafios que você deve enfrentar aí também na sua software house, e além disso, os desafios de empreender em família, né? Empreender juntos, que não é fácil isso daí. Então, para a gente começar, seja muito bem-vindo, Márcio. Aqui é o Pode Exponenciar, uma alegria poder estar te recebendo aqui para a gente bater esse papo. Obrigado, Túlio. Boa noite, pessoal. Para nós é uma grande satisfação, né, de estar aqui gravando, é uma grande honra. A gente sabe o quanto que a Sala dos Mestres, né, nos ajudou a mudar a nossa história. Então, a gente brinca lá que vocês já são a nossa história, né, já tá na nossa história, porque o que a gente mudou, e eu costumo dizer, na verdade, é que existe duas CISMais. Existe CISMais antes da sala e depois da sala, que a gente é uma empresa totalmente diferente. Que alegria poder fazer parte dessa história de vocês. Obrigado. Michael, seja bem-vindo aqui ao Pode Exponenciar. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Sinto honrado, um pouco ansioso, né? Na presença do mestre, assim, falando para uma multidão. Mas a gente está, assim, disposto a compartilhar um pouco dos desafios que a gente vem vivendo. E a galera que já está na sala já sabe um pouco da história, né? A CISMais, graças a Deus e graças à equipe maravilhosa da Sala dos Mestres, tem atingido resultados interessantes e desafios por desafios a gente tem superado cada um deles com a ajuda de vocês. Bacana, cara. Muito honrado de fazer parte da história de vocês, que tem suas particularidades, né, Sim, dessa jornada. Vocês que vêm lá do interior da Bahia, né? Interior de verdade. Lá perto de onde o vento faz a curva. É isso mesmo. Né? E pra galera que tá junto com a gente, então foi o seguinte, vamos começar contando um pouquinho da história de vocês, que é uma história que acho que se assemelha a muitos empresários de software do Brasil, né? Aquele start ali de começar desenvolvendo um produto, na cara e na coragem, de conseguir os primeiros clientes ali dentro da cidade, né? E entrar no que aquele loop que eu chamo, né, do ciclo da falência ali, que é aquela loucura de vender, prometer, desenvolver, entregar, o cliente pedir mais e voltar a fazer. E vocês ficaram alguns anos nessa jornada Sim. toda, né? Conta um pouquinho como é que foi esse começo da CISMais, como é que foi essa jornada, como é que vocês entraram, como é que foi os primeiros passos de vocês desse mundo aí? Então, a nossa história ela começa um pouquinho diferente, né? Então, na verdade, assim, eu comecei a gostar da área de sistemas. Depois eu fui descobrir o mundo da programação trabalhando para um tio meu. Ele tinha uma loja de varejo, de calçados. E durante o tempo que eu trabalhei com ele lá, eu aprendi a usar o sistema e tal. Eu ganhei um certo, vamos dizer assim, conhecimento, porque eu testava vários sistemas. Na época a gente precisou trocar na loja dele até a gente chegou em um lá. E nisso eu fui procurado por uma pessoa que estava precisando de um sistema que tinha uma necessidade específica. E aí, se eu sabia de algum, né, para indicar, eu sabia que não ia encontrar, porque era uma necessidade bem específica. E nisso já estava nascendo em mim a vontade de ter um negócio. Só que a gente não tinha capital, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só tinha vontade de ter um negócio. E eu enxerguei a oportunidade de empreender com software, como que a gente poderia começar sem muito capital, né? Então a gente só precisava de um computador, que foi patrocinado aí pelos nossos pais, né? O meu e de Mike, a gente não tinha, então eles ajudaram a gente nisso. Mas a gente não sabia programar. Então eu fui na coragem e falei pro cara que eu ia ajudar ele, mas que não tinha um sistema, mas que a gente ia desenvolver. Então, aí o que que fez? Ele falou, beleza, só que eu só te pago quando vocês me entregar o sistema. Na verdade, acho que você até chegou a procurar, não foi? Eu procurei, mas eu não encontrei a necessidade dele. Qual era a necessidade específica? Cara, ele era uma empresa de motopeças e ele trabalhava com venda pronta entrega. Distribuidora, né? Ele tinha um varejo, aí montou a distribuidora. E ele queria que cada caminhão que saísse para entrega fosse como se fosse uma filial da loja dele, que ia vendendo ali, ia baixando estoque e Sim. quando chegava, conectava no servidor e fazia
a conciliação. Só que isso aí a gente tá falando de 2009 por aí. Entendi. Não tinha smartphone na época. Lá pra nós a internet era bem precária, não tinha smartphone, era netbook ainda. Lembro. Na verdade, o smartphone naquela época não existia, acho que em lugar nenhum. Foi lançado em 2010, né? Tava Processador Atom. Era netbook. época do Palm Top, né? Pra vendedor externo usava Palm Top. Então, e aí o que a gente faz? Pô, a gente não sabia nem programar, como que a gente ia desenvolver o sistema? Aí eu falei, e aí nisso eu gosto muito de pesquisar na internet, então sempre tem alguma coisa que me chama a atenção, eu pesquiso. E aí eu comecei a pesquisar sistemas com fontes. Então aí eu encontrei um sistema lá do Mercado Livre, né? Tá aqui assim, comprou uma fonte. Comprei um fonte. aí você já sabe o resultado, né? Não sei, conta. Muito bug. E aí a gente começou a rodar. Qual né? linguagem? Foi legal de Delphi já. Qual Delphi que é? 7. Delphi 7. Aí a gente tentou, a gente comprou um, não rodou, não conseguiu compilar ele. Então, na hora que a gente desistiu, comprou outro. Aí esse funcionou. Aí pronto, agora a gente conseguiu rodar, porque a nossa primeira vitória foi conseguir fazer o sistema rodar, né? Compilar. Aí agora cada vitória conseguia fazer uma venda. Era uma vitória. Conseguia cadastrar um cliente sem erro. Era uma vitória, porque tinha muito erro. Né? E aí, Michael, ele começou a desenvolver mais essa parte. Então ele pegou melhor do que eu, que aí ele vai falar o que ele sofreu para botar esse sistema para rodar. Foi mais de 2 anos. Caramba. 2 anos, né? Então você quer falar um pouquinho, Michael? Você falando assim de a gente não sabia programar, eu fico tentando lembrar como foi que eu aprendi. Sabe quando a gente tem um acidente e tem um trauma muito grande, a gente esquece daquilo? Imagino que com trauma, né? Eu acho. Porque assim, não foi um aprender a programar que eu fui, tive o tempo ali de estudo, foi algo sob pressão. Eu acho que eu tive um trauma tão grande que eu não lembro como eu aprendi. Eu só lembro do momento ali, mais ou menos, da parte final, quando a gente estava entregando software. Então deve ter sido um trauma interno. Eu lembro muito que eu pesquisava no Google. Primeiro eu fui descobrir o que era o Delphi, né? A gente comprou, já era em Delphi, fui descobrir o que era o Delphi. A gente tinha já o Google funcionando na época, a internet de escada, mas dava pra... Era tudo texto, né? Vídeo quase não rolava. Sim. E aí fui tentando entender e estudando, muito autodidata ali. Tipo, nunca peguei um curso no início, né? Hoje eu já faço isso, mas no início eu não pegava um curso, não tinha muita paciência e também a pressão do tempo, né? Então a ideia era fazer um negócio compilar e aí depois descobrir como colocava o que ele precisava lá. Então eu fui pesquisando, descobri como fazer compilar o Delphi, aí fui entendendo um pouco da ferramenta. Eu aprendi olhando o que já era feito nos fontes, então ter usado um fonte ajudou muito no aprendizado. E aí a gente conseguiu, durante um tempo, fazer as coisas ali dentro e fazer funcionar para ele. E aí o acordo, né, como o Márcio bem disse, foi que a gente ia fazer a solução e ele ia pagar assim que a gente entregasse. A gente não tinha ideia de quando que ia ficar pronto, né? Eu só não digo assim, poxa, eu passei necessidade, porque na época a gente também prestava serviço de informática. O Márcio trabalhava, né, nessa época, acho. Não, aí logo quando a gente começou esse processo, aí eu achei uma oportunidade de emprego, fui trabalhar, porque a gente morava na cidade, a gente tinha que pagar aluguel, tudo, a gente não tinha capital nenhum, e nossos pais não podiam ajudar a gente, então assim, e nesse período o Mike fez tudo que podia fazer para aguentar e eu trabalhava, né? Aí logo eu tinha uma filha, então ficou mais complicado para mim. De formatação de computador, a recarga de cartucho, fazer de tudo. A cobrir eventos, né? Naquela época tinha muito site de Muito eventos. site de eventos. Eu tive um. Teve um na cidade lá. Teve muito. Foi uma coisa que eu tinha Eu ia para as festas, depois voltava, ficava o resto da semana ali vendo o site para ver se achava alguma foto sua lá. É isso aí. Pegava os patrocínios das lojas da cidade. Sim. Fizemos patrocínio. Eu lembro que a gente fez umas tabelinhas da Copa do Mundo. Não sei se você lembra que pegou os patrocínios, saiu vendendo. Você lembra? Acho que foi na Copa de 2010. Tudo que a gente podia fazer. Trabalhou com impressão também, montagem de foto, de aniversário, esses negócios. Então a gente fazia de tudo para conseguir inteirar o dinheiro ali no final do mês. E aí, quando a gente finalmente conseguiu fazer aquela solução ficar pronta, que a gente entregou para ele, né, que era... A gente usou o netbook na época, né? O pessoal talvez hoje não conheça muito, a galera mais nova, mas netbook era como um notebook bem pequenininho, que rodava também o Windows, né? E os vendedores dele iam com um caminhão cheio,
fazer uma vez, a gente conseguiu conectar na impressora Bluetooth, sofremos pra caramba também pra fazer isso, a impressora acho que nem brasileira não era. Aí a gente fez conectar, então eles faziam o processo, voltava e integrava na base. Era bem sofrido, dava problema de Imagino. estoque e tal. Mas assim, atendeu a necessidade, ele conseguiu vender, e aí, assim que a gente entregou, ele pagou a gente, beleza? Só que aí ele decidiu mudar a estratégia. Ele falou: agora não vou trabalhar mais com pronta entrega, agora vai ser pré-venda normal. O cara vai lá, visita o cliente, o vendedor só, e manda, a gente separa e faz a logística de entrega. Ou seja, mudou tudo. Mudou tudo. Aí Vai vai faz nós. tudo de novo. Vai nós fazer. E a pressão foi muito maior, porque eu lembro claramente, esse é um trauma que eu não esqueci. Eu lembro claramente que eu não sei quanto tempo eu fiquei para fazer essa mudança, mas nos últimos dias eu lembro que eu fiquei de um sábado ou de um domingo até o outro dia. Eu sei que foi 24 horas direto ligado, Cara, programando. E antes de eu parar, de eu concluir, o vendedor, aí na segunda-feira eu não tinha terminado, né? O vendedor, ele tava precisando já viajar, que eu falei que ia entregar antes da segunda. E aí ele foi lá pra empresa, o vendedor lá, do cliente, sentou lá e ficou esperando. E eu suando frio, assim, que, meu Deus do céu. Quando eu lembro, cara, é um negócio assim, é bom de lembrar, mas ao mesmo tempo é meio traumatizante, sabe? por isso você esqueceu como é que você aprendeu o O programa. água bate, Tá explicado, né? E foi uma coisa boa, porque assim, lidar com pressão é uma coisa que prepara a gente, né? Não é bom, ninguém gosta, mas prepara a gente. E aí, finalmente, eu consegui, e cara, eu lembro que eu fiquei feliz demais. A gente precisou usar FTP para transferir os dados, né? Porque nesse caso ele ia estar lá e ter que transmitir. Então a gente jogava no FTP e a base local puxava. Não entendia nada nessa época de FTP, essas coisas. A sorte é que na época eu já mexi um pouquinho com hospedagem de site, mas não com essa parte de FTP. Geralmente as hospedagens ofereciam um serviço de FTP. Aí eu falei: opa, peraí, dá pra me usar. Aí foi arquivo TXT, coisa tudo nova. E aí consegui fazer funcionar. Eu lembro que aí, acho que à tarde, ele ficou de manhã, passou o almoço, foi embora almoçar, voltou. Esperando, bora que eu preciso viajar. Aí consegui, aí ele foi. Aí deu uns erros lá, erro pra caramba, eu fui corrigindo, fazendo e tudo. Aí, graças a Deus, deu certo. Aí, desse cliente, assim que a gente conseguiu fazer funcionar, na mesma cidade começou a aparecer outros, né? Aí teve... Uma boa e velha indicação, né? Boca a boca ali. Exatamente. Esse cliente foi um marco para nós, e teve um outro também, né? Foi o marco. Foi o pessoal do supermercado Silveira, que até hoje a gente tem uma relação muito boa com eles. Não são clientes mais, mas até hoje eles indicam, pra você ter ideia. E eles precisavam também de um sistema. Eles precisavam, só que aí já foi outra coisa, que a gente não tinha nenhum contato, que era SCF na época. Parte fiscal, né? A parte fiscal, emissão de documentos fiscal. Aí é outra Quando, batalha. quando a gente foi atender esse supermercado, o nosso sistema ele não tinha nada de PDV, não tinha PDV, ele só tinha a parte de vendas interna. Não tinha PDV, não tinha nada fiscal, não tinha nada, né? E era um cliente, é um supermercado relevante lá na cidade. Era um dos maiores. E aí, o que que a gente fez? Vamos desenvolver do zero? Eu penso muito isso, né? Acho que é por isso que a gente teve muito problema. Não, pesquisei de novo. Aí eu achei um outro sistema Só um PDV. que tem o PDV. Não, eu achei um sistema mais completo, mais robusto, que tinha o PDV. Só que o PDV não A era... estratégia estava montada, né? Se aparecesse 10 negócios para vocês naquela época, eram 10 fontes que vocês iam comprar diferente. A estratégia de negócio era ali que fomentava. Porque assim, eu falo, pô, desenvolver do zero vai dar muito trabalho. Só que a gente sofria nos... Fez uma vez, deu certo, né? Aí eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte. Aí eu fui, comprei esse outro sistema, uns fontes. A gente não tinha capital, precisou recorrer empréstimo, tio empréstimo, né? Nosso tio emprestou dinheiro. E aí, o que acontece? Só que a gente não era homologado. Então, Tinha que homologar você o PAF na lembra? época, né? Sim, fiz algumas homologações de PAF. Pois era uma fortuna, Sofri. trabalho pra caramba, e a gente não tinha experiência nenhuma. Mas tava aprendendo a programar, na verdade, né? Aí o que a gente fez? A gente foi, pesquisou, a gente encontrou um parceiro que ele tinha o SF, né, o PDV, Homologado. homologado, e Permitia revender. aí a gente integrava com retaguarda. E aí esse cliente ajudou muito a gente a formular o sistema, muito relatório que a gente desenvolveu com base no que o cliente passava pra gente, que acabou
abrindo as portas pra gente. Então, quando a gente conquistou esse cliente, na região, a gente pegou muito cliente. Então, basicamente, foi esse supermercado aí que entrou que fomentou o futuro da Cismais, né? Porque aí vocês entraram pro varejo efetivamente, né? Exatamente. Que a gente tá hoje. Mas não se especializaram no supermercado, né? Vocês Não. abriram o leque e foram atendendo um monte de segmento diferente, né? Cara, o Sim. que aparecia, a gente ia lá e vendia, porque todo o dinheiro que entrava, cada real, fazia uma diferença grande na época. Sim. E aí tem outra, com esse supermercado tem outra história interessante, né? Estendendo aí, mas Não, nós é, temos tempo, vamos lá. porque esse supermercado, então é só Simples Nacional que a gente atendia, né? Inclusive até hoje. Mas esse supermercado, ele era importante pra gente e tal, deu relevância, e ele queria mudar de lucro real. E a gente já vinha falar, pô, a gente deu uma hora, vai aparecer alguém, né? Aí beleza. Aí nesse momento a gente tentou colocar um sócio lá que não deu certo, né? Não vou aprofundar, senão vai ficar muito grande a história. Mas ele trabalha comigo na empresa lá, que eu trabalhava, a distribuidora lá. E quando eu pedi pra sair, que eu falei que ia trabalhar na empresa, eu só contei da empresa, ele gostou, quis conhecer. E aí quando esse cliente ligou falando que precisava de lucro real rápido, aí ele entrou pra tentar ajudar a gente, né? Pensei que tinha ido pro Mercado Livre de novo. Agora vão achar um Não. software lucro real. Fui de novo. Mas não foi lucro real, não foi pro Mercado Livre. Aí eu conheci um cara lá que ele vendia o curso e junto com o curso ia um sistema com fontes. Fonte. Aí a gente foi lá e esse era um valor já mais alto, bem mais alto. Aí a gente foi e contratou. Aí comprou. Precisou ir recorrer ao banco. Eu acho que foi a única vez que a gente fez um empréstimo no banco. Nessa época foi esse. Aí a gente pegou um valor lá, né? Eu falei, a gente não tinha dinheiro, a gente vendia pra pagar as contas. E aí a gente tentou rodar com esse cara. Aí botou o sistema todo modular. Aí veio uma tecnologia que o Mike não conhecia, que era o qual é? ORM. ORM, 3 camadas. 3 camadas. Eu sabia, apanhei tava igual. tava aprendendo. Programa orientado a objeto agora. É tanto que eu não consegui, tipo assim, fazer aquela ferramenta funcionar. Achava que era o problema na ferramenta. A gente aí contratou, o cara indicou umas pessoas para ajudar a gente lá. A gente contratou uma assessoria, a gente contratou um freelancer Sim, eu para lembro. trabalhar com a gente. Lembro dele. E aí daí botou no supermercado. O cara fez de tudo para rodar, não conseguiu. Aí a gente perdeu dessa vez aí. Aí teve uma hora que o cara falou, bicho, eu gosto muito de vocês, mas não tá dando pra continuar porque a gente tá tomando prejuízo. Na verdade, a gente deu graças a Deus que ele falou isso, né? Quando ele falou isso, a gente tá Porque não tava aguentando. sobrecarregado. Por quê? A gente tava vendendo um outro, o Max Pro, que ainda tem ele, e tava trabalhando nesse. E nosso time era muito pequeno, então a gente ficava sem saber o que fazer. Agora, isso é interessante você colocar, porque assim, eu acredito que tem um monte de empresário de software hoje que está com essa mesma situação, né? Tem algum cliente que está exigindo alguma situação. Sim. Não digo exigindo do cliente estar botando a corda no pescoço, não. Mas é que o negócio acaba exigindo algumas coisas da empresa que a empresa não está preparada para viver aquilo, né? Hoje, o Márcio e o Michael entrariam nesse sufoco ou o Márcio e o Michael seriam mais transparentes e falassem, cara, não dá para ir. Como é que seria o Márcio e o Michael hoje? Hoje? Não só seríamos, Não como só somos, né? Como somos e abrimos mão de muito. E o que mudou nessa jornada para essa mudança de comportamento, esse entendimento? O entendimento de vocês que fariam hoje vocês tomar essa decisão diferente? Porque eu falei, tem muita gente que está passando por isso lá hoje, mas que por estar no olho do furacão não consegue ver outra saída se não fazer, né? E aí, existe uma saída se não fazer? Existe, eu acho que quem conhece nossa história, porque aí a gente teve todos os problemas, a gente focou no sistema e a gente entendeu que a gente tinha que ter um posicionamento, né? Definir um segmento que a gente tá para trabalhar e não tentar atender todo cliente de qualquer jeito, né? Que é aquilo que a gente fala, é só mais uma telinha, é só mais aquilo. E Então olha pra câmera com ali, ó. conhecimento. Fala pra esse cara que tá passando as coisas que vocês passaram lá atrás, dá um recado pra ele. Então, eu já fui eu lembro um termo que você usou lá, que o vendedor é o quê? Eu não vou lembrar agora. Você usou um termo lá, pô, todo vendedor de software house, ele é um filho da mãe. Porque ele vende o sistema e chega lá e joga nos peitos lá do desenvolvimento, porque é só mais uma telinha, só mais um campo, só mais um botão. E a gente, assim, não funciona não, viu? A nossa empresa só escalou mesmo depois que a gente entendeu que não é assim que funciona, que a gente precisa ter um posicionamento. A gente precisa definir o nosso cliente ideal.
Então acho Entendi. que e aí foi quando a gente mudou a estratégia, a gente definiu o cliente, a gente definiu que a gente vai ser uma empresa especialista em simples nacional, e nesse momento a gente já tinha um monte de cliente que era lucro real. Tá, mas vamos lá. Foram quantos anos nessa jornada, assim, desde que o mercado chegou até quando vocês viraram a chave para definir um posicionamento e tal? Foram quantos anos nessa jornada? Foi a 2010, 11 anos. 11 anos nessa jornada, né? É. E tivesse que voltar atrás e passar esses 11 anos tudo de novo. De Ah, forma boa. diferente, Você né? tá louco. Seria diferente. Por isso que eu falo, existem duas empresas antes desse período, né? É porque assim, eu falo Após. isso que o empresário de software tem muito aquela quando a gente fala sobre essas coisas, né? Principalmente quando eu tô lá nas imersões e tal, dos empresários, é, existe muito ceticismo sobre isso, né? Do cara falar assim, ah, não, mas você não conhece a minha realidade, mas você não conhece o meu cliente, mas no meu cenário é diferente É, e tal. E na verdade a gente vê que empresa de software é igual mãe, né? E esposa, né? Só muda o endereço. Mas a gente tem os mesmos comportamentos muito parecidos em sim. várias delas, né? A gente conversando com o pessoal na sala, a gente vê, né, que é os mesmos problemas Só muda o parecidos, endereço, né? só muda o endereço. E no nosso caso, um grande insight, assim, foi na primeira palestra, na primeira sala que a gente participou, teve uma palestra lá que mudou a chave para mim, que eu entendi. Porque assim, como é que é? A estratégia define a estrutura. Exato. Nosso amigo Edson Miranda, um abraço pro Edson Exatamente. aí. Então, aquela palestra Boa frase. mexeu na minha cabeça, porque é o seguinte, a gente tinha muito conflito na empresa, né? Quem conhece a gente sabe como que foi a nossa história aqui na sala, o começo. E aí, porque assim, um queria puxar para um lado, atender clientes maiores, e o outro, não, vamos atender clientes menores. E aí a gente, quando eu vi essa parte, eu entendi, poxa, a gente é a empresa, né, que está preparado para atender o cliente pequeno, né? Então, assim, um insight foi isso. Foi aí que a gente chegou com aquela ideia lá de estratégia, que foi contra-intuitivo, que a primeira decisão que a gente tomou foi parar de vender. Tem um detalhe importante aí, né? Vamos lá, antes de chegar nesse ponto aqui, né? Vem essa transformação, né? Esse momento. Eu lembro bem a situação quando eu entrei lá junto com vocês, de uma alteração que o Michael tinha que fazer no SPED. Eu sempre conto isso, né? Que ele tinha que fazer no SPED e ele Verdade. passou algumas semanas trabalhando naquela alteração que um contador tinha pedido para mexer no SPED. Ele passou algumas semanas trabalhando naquilo e aí ele precisou consultar a legislação sobre, né, para entender o que tinha que fazer. E depois de algumas semanas de trabalho, ele consultando a legislação, ele entendeu de que o cliente não ia precisar daquilo. Foi. Não foi? Eu lembro. E aí, quando ele entrou em contato com o contador, ele falou: cara, esse negócio que você me pediu aqui que eu tô fazendo, parece que o cliente não precisa. Aí o contador falou: não precisa? Então tá bom, deixa pra lá. Não foi? Você lembra disso? E ele ficou muito brabo, né? Bravo. Quem conhece o Mike, né, já viu como é que o Mike ficou muito bravo aí. Muito nervoso. E se eu puder até acrescentar uma coisa, você falou sobre o olho do furacão, Túlio. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é sair do furacão, né? A gente fala também sobre a pessoa tá cavando um buraco, a primeira coisa que ela tem que fazer é exatamente. parar de cavar. E eu considero sair do olho do furacão como sair da onde a gente tá, tanto metafórico quanto fisicamente. Então, assim, houve duas mudanças na empresa importantes e tem relação com isso. A primeira foi quando a gente estava numa fase tão difícil que, tipo, já tinha passado por essa situação do atacadista, do supermercado, já tinha alguns clientes, mas era tipo tudo não conseguia vender, né? Pô, o programador tem muita dificuldade para vender, por mais que alguns talvez não assumam, né? Hoje eu assumo isso tranquilamente. Eu não me considero um bom vendedor, mas sempre gostei muito da área, sempre quis fazer acontecer. Então tentei, mas chega um ponto que a gente começa a aparecer mais conta a pagar. E aí você vê que o negócio não tá andando e você começa a imaginar, poxa, se eu saísse daqui, fosse para fora estudar e formar, se fosse trabalhar de empregado na empresa, eu estaria ganhando bem sem estar sofrendo tanto assim. Isso passou por minha cabeça e eu fui atrás disso, inclusive. A primeira mudança foi quando eu saí da minha cidade e fui para Vitória da Conquista, que era a cidade maior perto da gente. Muita gente deve conhecer Vitória da Conquista na Bahia. Falei, cara, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu não vou ficar nesse negócio aqui não. E aí foi difícil, porque eu namorava na época, a minha mãe, ela tinha um apego muito grande, eu lembro até hoje.
Minha mãe ficou chorando. E, Fica tranquilo, fica calmo, fica calmo. e assim, na época, a gente não repara isso, né? Por exemplo, eu quando aconteceu essa situação da chorar, eu era menina ainda, não tem muita ligação não. Hoje, falando, você vê que realmente ficou marcado. E quando eu fui, cara, eu comecei a ter acesso a coisas diferentes, entender o mundo, né, de um ângulo diferente, porque eu nunca tinha ido numa cidade grande pra ficar, assim, de certa forma. E depois que eu fui, teve uma coisa positiva que até o pessoal começou a te valorizar um pouco a mais. Então, esse é um ponto positivo. Quando você sai, quando você começa a fazer network, as pessoas do qual você visa como cliente ali, muitas vezes na região, começam a olhar você com um olhar diferente. Então, isso é um ponto muito positivo. Esse foi o primeiro marco. Aí eu até parei, desisti de estudar, porque começou a ter procura, eu voltei para a cidade. Aí a gente, foi a fase que Márcio falou que a gente teve um novo sócio e tudo, foi quando eu pressionei Márcio para sair, porque realmente estava aumentando um pouco a empresa. Só que a gente aumentou e chegou no ponto, a gente tornou estafar de novo. Sim. Né, que foi quando o Márcio mandou aquelas mensagens lá de WhatsApp na pandemia. Que aí já é outra história. E o outro marco de sair mental, né, metaforicamente e fisicamente sair do furacão foi quando a gente entrou na sala dos mestres. Né? Isso aí com toda certeza mudou a nossa história. E às vezes o pessoal pode achar que é propaganda, né, porque a gente tem essa parceria. Mas não é, cara, porque não é só a gente que conta isso. Praticamente todo mundo que entra na sala tem uma mudança positiva muito boa. E a gente ter saído, foi o primeiro evento presencial que a gente participou, então a gente nunca tinha participado de evento, nem no nosso setor e nem em outros setores, evento assim de imersão, de feiras, entendeu? Então assim, para nós era tudo muito novo. E algo que começou a acontecer, vocês dois sabem que eu sou meio cabeça dura, né? Às vezes. Eu tô lendo um livro agora que o nome dele é O Monge e o Executivo, né? Assim, eu já tinha lido ele há muito tempo, só que eu nem lembrava mais. E aí, relendo, eu tô vendo algumas coisas que eu falo, cara, como que pode? E tem uma passagem lá que é sobre a questão dos paradigmas, que a gente pode associar muito ao que se fala sobre crenças limitantes, né? E o livro cita literalmente, poxa, a pessoa que acredita que a Terra é plana, ela não vai mudar de opinião tão fácil, a não ser que ela veja a prova ali, que ela saia daquele furacão, que ela saia do planeta Terra e olhe com os próprios olhos. E conhecendo programador, a gente sabe que programador, por natureza, é um bicho de cabeça dura, né? Empresário também é, mas programador acho que eleva isso a outro nível. Sim. Tem muitas coisas que a gente, e você falou agora, porque a gente acredita que, não, você não conhece a minha realidade, minha empresa, aqui é diferente. Cara, toda empresa é diferente, toda empresa tem seu jeito de tocar as coisas, mas de uma coisa é sucesso. Uma frase que eu aprendi, que eu sempre falo, o sucesso deixa pistas, né? E você até falou nesse último evento da sala sobre livros que ensinam sobre gestão. Todos eles, né? Podem ter uma variação, um framework diferente, mas eles têm pistas ali sobre o que é ter sucesso. Então, assim, às vezes é a gente que está se limitando e achando que a nossa realidade é a realidade de todos, e não é, cara. Sair para fora, começar a olhar a questão do network da sala, né? Você bate papo e vê que a realidade é diferente. Um outro exemplo que cada sala a gente surpreende, né? A gente falando da Migrate, que é uma empresa que entrou agora, conversando com o pessoal muito bacana, e a gente descobriu que a cidade de onde eles são tem 25 mil habitantes. Sim. E a gente acreditava, né, o paradigma, que a gente está numa cidade pequena, que também lá é exatamente 24 mil habitantes, né? A gente acreditava que aquilo ali era um impedimento. Possível ter uma empresa grande numa cidade pequena. Pois é, e a Migrate, né? Hoje tem mais de 80 colaboradores, não sei nem se podia falar, mas eu acho que é uma informação que eles falam já. E é uma empresa que tem clientes grandes, eles são API de documento fiscal, né? E eles são muito grandes dentro do interior. Então, assim, todo evento, toda sala tem uma lição que a gente aprende que quebra um paradigma. Então, assim, tem quantos anos que a gente tá na sala? Nem lembro. Foi no meio da pandemia, né? Foi 2020, 21, né? Foi, então 2021. quinto ano, né? Isso. 21, 22, 23, 24 e agora 25, né? 5 anos, mais ou menos. Sabe. Todo evento, são 3 eventos por ano hoje, todo evento, a gente tem alguma coisa, a gente aprende muito, mas sempre tem uma coisa que marca pra caramba, que quebra paradigmas. E o cara fazer isso aí, muitas vezes você já tem um conhecimento, mas não tem um paradigma quebrado.
Então, isso aí é importante demais. Bacana, mas nessa jornada de vocês, né, aí tá, você falou que, né, bateu a cabeça no teto, aí veio o supermercado, mudou o jogo de vocês de rodar, e foram 11 anos, né, nessa caminhada de tentar fazer dar certo, fazendo o que todo mundo faz, Exato. né, era muito Exatamente. próximo do que é a maior parte do mercado, né, ó, pega um software de gestão com PDV, que emite nota fiscal, né, que faz ali a gestão num pequeno e médio varejo, e aí bota para o máximo de segmento possível, vai fazendo ajustezinho aqui, parametrizando aqui e ali, e bora vendendo na força do braço, né? E isso levou vocês até um patamar estável, né? Vamos dizer, vocês chegaram numa posição onde as contas estavam pagas, a empresa já não era só vocês dois mais, já tinha mais algumas pessoas trabalhando, mas não virava. É porque a gente Não virar. que daquela forma tinha futuro. Agora deixa eu perguntar assim, já pra gente ir lá na frente e voltar para contar a história. Quantas vendas vocês fazem por mês hoje Hoje, de software? a gente tá na média de 100 aí. 100 vendas por mês, ou seja, são 100 novos clientes que entram todo mês dentro da empresa. Isso, 100. Né? E nesse ciclo dos 11 anos, qual que era a média de clientes por mês? Cara, esses dias eu tava refletindo aí que quando a gente bateu a primeira vez que a gente ultrapassou a marca de 100, né, que eu acho que ali parece que destravou a gente, eu tava até brincando, não sei o que aconteceu, depois que a gente passou 100, aí todo Ficou mais mês fácil bater 100. parece que era uma trava, entendeu? E quando a gente bateu, aí a vendedora que tava comigo lá já há um tempo, já desde antes dessa estratégia, ela falou, pô, eu lembro quando nós falávamos que o nosso sonho era bater 6, 7 vendas no mês. Isso quando acumulava revenda, que a gente tinha umas Ainda revendas. tinha revenda ainda. Ainda tinha revenda. Hoje não trabalha mais com modelo de revenda. Não, hoje não. A gente só tem uns antigos lá, mas a gente não coloca mais pra dentro. É 100 vendas, então o que acontece com a operação de vocês? Ou seja, vocês têm um time comercial dentro da Software House, que trabalhando ali esse processo de venda, embalde e tudo mais, mas é um time comercial, então assim, é 100 vendas que vem do trabalho da Sismais interno. E sabe quantos clientes a gente tinha antes de começar essa nova fase? Sei. A gente tinha 350 mais ou menos. 350 clientes. 100 era de um parceiro. 100 era de uma única revenda. E aí essa revenda, ela começou a dar problema pra pagar, aí a gente cancelou a parceria, a gente Então caiu para 250. 250. 250. E hoje uma relação muito boa com os clientes, cara, a gente ainda tem... Ou seja, hoje a cada praticamente 2 meses e meio, vocês crescem 11 anos. A cada 2 meses e meio, 11 anos de crescimento. Exatamente isso. Cara, fantástico. Agora vamos voltar, né? Já demos o gostinho, né, da situação. Agora a gente volta. Só que eles vão contar agora já o que aconteceu que fez essa mudança, né? E muito do que você vai ver eles contando aqui agora desse bloco do podcast para frente, é um pouquinho do que você vai ver a gente ensinando na Software House 10X. Então, se você é empresário de software, tá vendo a gente aqui, a cada 2 meses, nós já estamos no 4º ano, nós já fizemos quase 40 turmas da Software House 10X. Software House 10X é uma imersão exclusiva para empresários de software no Brasil. Então, você vai sair da sua cidade, como o Mike colocou, vai sair do olho do furacão, né? Fisicamente, né? Vai pegar aí o avião, o ônibus, o carro da sua cidade, você vai até Guarulhos, lá em São Paulo, passar 2 dias comigo e com a minha equipe. E nesses 2 dias a gente vai te entregar mais de 20 frameworks de gestão, modelo de negócios, estratégias de aquisição, de crescimento, muito do que eles aplicam no negócio deles, a gente ensina lá dentro da 10X para ajudar você a escalar, exponenciar o resultado da tua software house. Então, se você tem o desejo de crescer, como esses caras estão crescendo, de fazer diferente do que o mercado está fazendo e poder realmente colher os frutos e os resultados diferentes dentro da sua software house, dá uma olhada nesse recadinho que a gente tem para você aqui e vai ser uma alegria ter você com a gente na próxima turma da Software House 10X. Empresário de software house. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas.
e domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Bom, agora que você viu o recadinho aí, eu espero poder te encontrar na próxima turma da Software House 10X para a gente tomar um café junto, para a gente poder bater um papo e quem sabe você não vai ser o próximo que vai estar sentado aqui junto com a gente. Agora a gente volta nessa história, 100 vendas por mês, crescimento de 11 anos a cada 3 meses praticamente dentro dessa jornada. O que mudou, o que aconteceu, qual foi a mágica, a bala de prata que vocês fizeram para mudar esse jogo aí, cara? Eu acho que o primeiro passo foi definir uma estratégia, né, uma clareza, que é o que a gente estava falando, que a primeira vez que a gente foi na sala já deu esse estalo em mim. Aí a gente teve alguns problemas lá que o Mike falou, a gente pediu a sua ajuda. E aí quando você entendeu, né, o nosso negócio, acho que você enxergava ele melhor do que a gente. Porque assim, a gente tá naquela luta, vamos atender lucro real ou não vamos? A gente tava nessa luta ainda. Inclusive, a gente tava com um cliente no nosso pé, que ele tava no lucro presumido, querendo ir pra Simples Nacional. Eles me chamaram, o contador, fizeram a reunião comigo, falou, cara, a gente não quer deixar vocês têm um atendimento muito bom, a gente é da mesma cidade, a gente conhece vocês. Ele tava presumido, Querendo lucro real. Era. Eu falei o quê? Eu falei... Falou por simples. Não, pessoal, tava no lucro presumido por real. E aí, a gente não quer deixar vocês têm que atender o lucro real. Aí eles vieram com isso, cara, mas é só o contador. Eu conheço o tema de vocês, mas é só fazer um ajuste aqui, outro ali. Como eu já tava muito vacinado, né? E aí... Já tava dentro da sala. Aí eu já tava dentro da sala, a gente já tinha visto lá o ciclo da falência. Aí eu lembrei, era o Dick Vigarista. Dick Vigarista, isso mesmo. Eu deixei de ser um vendedor Dick Vigarista. E aí eu falei, não, cara, não faz parte da nossa estratégia. E eu expliquei, e aí o contador, tanto é que o contador é bem parceiro nosso, ele, cara, eu gostei dessa estratégia. Ele elogiou, gente. Ele elogiou, cara, Bacana, vocês foram cara. firmes nisso aí. Aí, tanto é que ele se espelha muito na gente. Ele se inspirou e fez algo parecido. Ele tá fazendo algo parecido, bacana, velho. Ele que falou bacana. que ele atende os lucros. Ele já teve no podcast de vocês lá? Já. O João Paulo, um abraço, João. João Paulo aí. E vai mais vezes. parceiro, Não, ele tá, eu falei com o cara, todo mês eu queria um podcast com você, que seja de boa. Quer fazer um programa específico com ele, entendeu? Que legal, cara, isso é bacana. E aí ele falou, cara... Porque geralmente a Software House tem medo de dizer não, com medo do cara ficar puto, né? Com medo da rejeição, né? E vocês disseram não pro cara e o cara falou, caramba, tem valor nesse não que vocês estão me dando, tem um valor aí que eu posso aprender com isso. É isso, ele enxergou porque eu expliquei a gente tinha uma estratégia, né? E aí quando eu expliquei, ele falou, cara, eu gostei disso, aí ele sempre, a gente conversa, a gente troca ideia. Aí ele tava montando um comercial lá, eu tava dando as dicas pra ele, pra onde é que ele ia, né? E aí foi, né? Aí a gente dispensou esse cliente. Era o nosso maior cliente. Em termos de faturamento. Então, para viver o que vocês estão vivendo hoje, ou seja, para receber essa bênção, né? Que é o que vocês estão vivendo hoje, dessas 100, teve que ter dor, né? Sim. Pegando um pouquinho do gancho, a galera que estava na sala vai entender, né? Teve que arrancar a costela, né? Arrancou, exato. E arrancar a costela de vocês, vocês tiveram que abrir mão do melhor cliente que vocês tinham na carteira. É o nosso maior cliente. E eles eram bons não só em faturamento, mas como referencial também. Era porque eles eram uma empresa grande. Então, era um cliente estratégico, financeiro e de posicionamento. Sim. Porque isso é muito contra a cultura, né? Você abrir mão do cliente que te dá status, que te dá receita e tudo mais, para um futuro que você não tem certeza também. Porque foi desenhada uma estratégia que ela demorou, né? Se eu não me engano, foram pelo menos 7 meses até começar a poder rodar alguma coisa só com essa estratégia nova, não foi? Então foram 7 meses ali, já sem esse cliente, sem essa receita, sem esse posicionamento, trabalhando para um futuro que era mais... E o que fez vocês continuarem esses 7 meses ali com essa loucura toda, cara?
Você está falando durante esse período? Não, vocês tiveram que. Poxa, não- Vocês pularam no vazio, né? É. Ué, por que não fez vocês recuarem nesses 7 meses? Você quer que eu falar a verdade? Antes de você falar a verdade, acho que tá faltando um pouquinho de contexto, né? Acho que tá faltando um pouquinho de contexto para o pessoal entender. Vocês mudaram a estratégia, ou seja, vocês eram uma software house que tinha um ticket médio, assim, médio do mercado, Sim. né? Que atendia todo mundo, ou Sim. seja, atendia todo mundo do segmento do varejo, Todo- basicamente, né? E- E que estavam ponderando fazer umas grandes mudanças para atender clientes um pouco maiores, que Isso. exigiam coisas maiores. E de repente vocês falaram, não, peraí, não é por aí o caminho, vamos mudar. Aí o que vocês fizeram? Vamos só dizer assim, quem é esses mais hoje? Quem é esses mais atende? Como é que é o modelo de negócio desses mais? Que é o responsável por esse crescimento de vocês? Hoje, ó, a gente atende pequenas empresas do Simples Nacional, né? Então, todos os clientes nossos, varejo, a gente atende principais segmentos do varejo. Então hoje você continua atendendo vários segmentos, Sim. só que vocês não foram para os clientes grandes, não quiseram essa mudança. Então vocês definiram o ICP A gente no Simples Nacional. no Simples Nacional. No Simples Nacional. E aí teve alguma coisa tem alguma coisa também a nível de produto que mudou aí, não foi? Sim, sim. Então, a gente tem um sistema antigo, né, que tá com alguns clientes. Então, assim, a gente tem bastante cliente. E a primeira coisa, na verdade, que a gente fez foi parar e desenvolver nele. Então, a gente entendeu. Decisão corajosa, né? Eu acho que é contraintuitivo a maioria das empresas software house aí, porque assim, quando a gente falou um pouquinho dessa estratégia, né, que a gente falou em algumas salas, quem teve lá pôde presenciar, eles nos bastidores chegaram e falaram, cara, mas como é que vocês conseguem? E os clientes ameaçaram cancelar? Eu falei, sim, vários clientes entraram em contato falando que se a gente não fizesse ia cancelar. Ninguém cancelou por causa disso. Foi só ameaça. Foi só Então ameaça. foram 7 meses, né? De que vocês pararam para reformular o produto, né? Para encaixar ele na nova estratégia. Aham. E durante esses 7 meses, então, todo mundo que ligava e falava, eu quero uma alteração, faz tal coisa no software e tal, a resposta era Não. não. E o engraçado é Corajoso. que não só durante os 7 meses, mas quando entrou nesse período, a gente já tinha um backlog cheio de coisa, né? Nem era isso que você pensou. Depois, no final eu conto essa história. A gente tinha um monte de demanda e assim, cara, são coisas que são muito boas pro sistema. É. É de verdade, Faz é coisa que se sentido. fizer, poxa, o sistema vai ficar top. Faz Só que sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso. E se a gente fizesse isso, a gente não conseguia focar em definir estratégia de vendas. A gente nessa época, antes disso, né, a gente não tinha comercial ativo. Então toda a venda era por indicação. Porra, quanto que a gente perdeu? Não sei nem se pode falar palavrão aqui, desculpa. Manda ver. Quanto que a gente perdeu de vendas por isso, né? E aí, quando a gente tomou essa decisão, foi um salto de fé mesmo. Um salto de fé. Porque a gente não sabia algo que a gente nunca tinha feito. A gente não tinha alguém para dizer, poxa, eu fiz isso e deu certo, né? É tanto que na sala teve gente que depois que a gente contou esse caso lá, veio perguntar se era verdade mesmo. Falou assim, bicho, eu não tô acreditando. Eu falei, pô, pode acreditar. Né? E aí a gente suspendeu tudo. Então, tudo que já tava no backlog, a gente decidiu não fazer. Por quê? A gente tinha na época, a gente chegou aos 350, né? Eu não lembro quanto que tinha essa época, que teve parceiro lá que perdeu, mas a gente tinha mais de 200 empresas usando o sistema. E o nosso churn Tem uns era 250. baixíssimo. Era muito raro a gente perder um cliente. Então falou, poxa, se o cara já tá usando, ele não vai deixar de usar por algo que eu não coloquei. Se ele já tá usando com o que tem, então ele vai conseguir ficar mais tanto tempo. E aí foi o que a gente fez. A gente ficou literalmente 7 meses. A única coisa que a gente fazia, e ainda assim a gente nem fez tudo, foi corrigir bugs. Alguns bugs que estavam na fila lá, e ainda ficou uns lá que a gente sabia que era coisa assim, que de vez em quando dava um erro, aí tinha que ir lá e corrigir pelo banco de dados. Aí isso aí a gente manteve, entendeu? Mas a gente suspendeu tudo. Então, decisão corajosa que muito empresário morre de medo de tomar. E assim, gerou um alívio muito grande, cara, porque É libertador, né? nossa, a pressão que tinha com aquele trem ali, cheio de coisa pra fazer, e aí você falar, poxa, aí eu vou ter que fazer mais um produto novo. Não é um produto novo que a gente fez, mas é derivado do principal. A gente, Pra resumir bem, o que Mexeu vocês fizeram no produto? no produto, De forma bem prática. a gente tinha um RP clássico, né, que muitos de vocês talvez tenham, que é aquele visual talvez até mais antigo, né, tela Windows 98, com bastante recurso, muito recurso que muita gente nem usava, né? Então, com o auxílio de vocês da sala, a gente definiu a estratégia de atender um público pequeno. E antes da gente definir essa estratégia, a gente estava querendo, como a gente falou, indo pro grande. Só que a gente estava indo para um caminho que a gente não tinha expertise.
E vocês terem abrido o olho da gente para isso, né, foi muito importante. Então é como se tivesse tirado uma venda. A gente queria atender empresas grandes porque o nosso software já estava conseguindo dar conta de atender, mas a gente teria que melhorar ele e não só isso. O desafio talvez maior não seria o software, seriam as pessoas. Isso aí, cara, foi muito marcante pra Dá uma gente. pausa aí. Nessa época que a gente tava pensando em atender o grande, eu já tava olhando um sistema com fonte para trabalhar. E aí ia comprar o software. E até hoje, dá uma olhada nele, né? Até hoje, mano. E aí, então assim, antes do produto, acho que é importante deixar claro isso, antes de mexer no produto veio a definição clara de estratégia. Isso é importantíssimo. E aí veio a parte de produto. A gente pegou o sistema, né? A gente tirou dele tudo que os clientes não usavam ou poderiam ficar sem usar, que às vezes usavam, mas era muito pouco, ou não estava legal a usabilidade, estava gerando muito suporte ali, dava para ficar sem. Então deixou o que era essencial. O que uma empresa, um microempresário precisa? Ele precisa fazer venda, ele precisa controlar estoque, ele precisa gerar documento fiscal e precisa controlar financeiro. Foi o que a gente fez. E mudou o visual dele, na época lá, né? A gente teve o Rafa fazendo a parte de design, né? O Rafa que hoje é o gestor de marketing aqui da Exponencial. Exatamente. Né, e que está normalmente às quintas-feiras aqui, sempre está aqui no GT de marketing e estratégia, dando consultoria e mentoria para o pessoal da Sala dos Mestres. Exatamente. E isso também foi algo muito importante. A gente, Windows 98, a cara do sistema, a gente rodando o sistema em Windows 11, o RP antigo, com cara de Windows 98. Negócio feio, né? E você sempre fala isso. Outra coisa que empresário não assume, que o sistema é feio. É feio. Assume isso que você vai ser mais feliz. Vai por mim. Mas aí... por quê, né? Eu lembro que quando eu entrei nesse jogo com vocês, né? A jornada foi, né? Eles me chamaram, a gente conversou e tal, e eu vi muito potencial no que eles estavam fazendo para poder entrar. E como eu já comentei aqui em outros podcasts, né? A gente hoje é a maior aceleradora de pequenas e médias software houses do Brasil. Então, o que a gente faz quando a software house entra no nosso ecossistema é assumir toda a parte de aquisição, de venda, de treinar o time de venda, assumir a parte de aquisição, geração de leads e tudo mais. Tá. E neles eu vi um potencial onde eles entraram para a hold, né? Hoje a gente é sócio do projeto deles. Sim. E quando eu fui entrar lá para ser sócio, que eu vi toda essa situação, eu falei assim, cara, dá para fazer, dá para ajustar. Só que assim, a primeira reunião que eu fiz com esses dois caras, os dois começaram a brigar entre eles e me esqueceram que eu tava na reunião. Os dois começaram a brigar entre eles sobre coisa e tal, e eu fiquei lá assistindo ali de camarote aquela briga. Né? E eu falei com eles, cara, ó, dá para fazer, mas eu vou precisar de carta branca, né? Para fazer isso acontecer. Vocês me dão carta branca? Aí eles me deram carta branca para tomar algumas decisões dentro da empresa, e aí foi essas decisões de parar de ficar 7 meses ali sem desenvolver coisa nova, parar de vender, porque não foram só 7 meses sem fazer nada para o cliente, foi 7 meses sem fazer venda, porque não dá para vender o sistema antigo, porque se vende ia gerar demanda, se gera demanda eu não ia ter como atender, porque eu estava fazendo um projeto, então foi 7 meses ali, a gente definiu ali uma margem de segurança, até onde dava para segurar caso perdesse clientes e tudo mais, então foi nesse jogo, e aí é onde a gente falou que entrou o Rafa e tal, né, que foi a pegar o software grande, né, vocês reduzir o escopo do produto, e aí por conta da estratégia que vem a seguir, foi necessário fazer a mudança de UX, que é a parte visual do produto. Conta um pouquinho dessa mudança e do porquê que essa mudança era importante. Pronto, perfeito. O design do sistema, né, o Rafa, ele criou a parte de UX, ele criou a base, tela inicial, as telas de consulta, ele criou todas as telas padrões, digamos assim, do sistema, ele criou o layout pra gente. Eu já bati o olho e já fiquei apaixonado, né, porque eu não entendia de UX, eu fazia as coisas na doida, botão de 5 cores diferentes no software, né, e aquilo ali já deu um visual muito bacana. E foi até desafiante, porque a projeção ali era como se fosse para um sistema web. E quem é programador Delphi, VCL, sabe que você deixar um sistema com interface semelhante a um sistema web moderno de hoje é extremamente desafiante, entendeu? Se eu fosse fazer por conta própria, talvez o meu design seria pensando na minha limitação do que eu sei que a VCL faz. Então alguém de fora ter feito,
um especialista ter feito, foi muito bom, porque eu falei, cara, eu vou dar um jeito de seguir isso aqui. E eu lembro que eu passei, a gente fala de POC, né, que é prova de conceito, eu passei um mês ou mais só testando como que eu ia construir cada tela. Eu não construí tela nenhuma, eu fiz um projetinho só para montar o visual da tela e saber que componente, que técnica no Delphi eu ia usar para construir ela. Então, assim, é outra coisa que às vezes a gente não quer fazer, que é parar para testar, para fazer planejamento, para ver qual a melhor forma. Porque isso aí deu um gancho pra gente conseguir fazer todo o resto depois. Então, foi muito importante. E aí eu acho que pensando Agora, estrategicamente. Ah, você vai falar? Não, mas pode falar. Pensando estrategicamente, nosso objetivo para investir em UX é porque a gente precisa de um produto de aquisição. Aí vamos lá, então olha só. A mexida no produto, Foi estratégica. a alteração de layout e tudo mais, parar de vender, parar de mexer, coisa. Isso não foi por uma melhoria no produto. Não. Isso foi movido porque antes de fazer isso foi definida a estratégia de venda e de aquisição do produto, não é isso? E o quanto isso foi fundamental? Então, O quanto isso foi importante na jornada? quando a gente definiu que a estratégia de aquisição seria a gente ter um sistema gratuito, né? Então, muita gente acha que é impossível você oferecer um sistema gratuito e realmente muita gente chegava pra gente, como que vocês conseguem e tal. Aí, assim, e agora na última sala o pessoal viu lá, né? Uma empresa aí gigante. Exato. Que Na, tem pessoal, só- na última sala, a gente teve. Foi agora, né? A gente está gravando esse podcast, tem uma semana que aconteceu a sala, aí menos de uma semana. A gente teve a presença do Rodrigo Moreno, que é um dos fundadores e CEOs da MarketUp, que talvez seja o maior case sobre sistema gratuito hoje dentro do Brasil, né? E vocês, lógico, num time diferente, num modelo também diferente do deles, mas também estão tendo sucesso nesse modelo, que o de vocês é o modelo freemium, né? Vamos dizer assim, né? Dentro desse jogo. Mas antes de fazer todo o trabalho que o Michael colocou, foi definida uma estratégia e depois o trabalho foi orientado pela estratégia. Ou seja, se a gente for pegar o que marcou vocês no primeiro momento da sala, foi o que efetivamente mudou a história de vocês, né? Exatamente. Ou seja, o que foi que marcou? Repete pro pessoal que... A estratégia define a estrutura. E eu já vi tanto você quanto o Rafa palestrando lá na sala sobre a importância do layout, né? E aí a galera já fica naquele frenesi já querendo sair e fazer. É porque se você É importante, mas não muda a estratégia, né, do negócio, ou seja, se não tem um porquê da estratégia, você mudar o layout, ele vai ficar mais bonito, mas não vai gerar efeito nenhum no resultado da empresa. E aí a pessoa fica frustrada e acha que mudar layout não serve pra nada, não presta, né? E aí até reforçar, gente, o UI e o X são duas coisas que andam juntas, mas totalmente diferentes. Você botar um layout bonito é diferente de você botar um layout que é pensado na experiência e na jornada do usuário ali dentro. A gente teve que sofrer muito trabalhando com isso também. A gente não só... O Rafa deu os layouts, ele deu a instrução pra gente, né? Eu tive que buscar também conhecimento sobre isso. Então, um livro que eu até indico, que é o Não Me Faça Pensar. Muito bom. Né? Ele faz você entender como que deve ser construído um software. Engraçado que o livro fala não é só de software, ele fala de produto em geral. Uma caneca dessa aqui, entendeu? Ela tem UX. Entendeu? No exemplo tem até um regador, acho que é um regador com a alça ao contrário lá. Fala assim, você vai usar um negócio desse? Não vai, então. E aí, a gente trabalhar essas duas vertentes, né, a interface com a experiência do usuário ali, foi importante para dar suporte à nossa estratégia, que era, eu preciso vender um produto, na verdade eu preciso dar ele de graça, primeiro, para o pessoal degustar, e a galera vai ter que entrar e usar sem precisar solicitar suporte. Isso é um desafio para muitos de vocês aí, talvez. Pra gente também era, mas a gente foi descobrindo como fazer, a gente tava na sala, tava aprendendo, tava conversando, a gente tava o tempo todo estudando, pesquisando, e aí a gente começou a fazer o sistema pensando, pô, o cara que é gratuito, ele tem que chegar, baixar, fazer a instalação, fazer tudo ali dentro sem depender de ninguém. Que o sistema não é um size, ele não é online, né? É um sistema desktop. É um um sistema desktop. Que é outro desafio, né? Banco de dados Firebird. Então, por exemplo, o cliente nem sabe qual é o banco de dados, porque instala tudo sozinho, configura tudo sozinho. A gente construiu isso, entendeu? E aí a coisa começou a acontecer. Os usuários começaram a baixar, né? Aí tem a outra parte da estratégia, que como a gente falou, ele é freemium. Ele tem recursos gratuitos, né?
que já são recursos bem interessantes para quem está começando e é gratuito para sempre, né? Então, assim, se o cara quiser usar sem pagar a vida toda, ele vai conseguir. Mas lá dentro tem recursos premiums que para ele utilizar, ele vai ter que fazer a aquisição do sistema. E Para até isso, mesmo, vamos aumentar aquela limitação. Claro, ontem já pode voltar e aumentando isso daí, tá bom? e até mesmo Pois é. essa parte de ele ir para a versão paga, no início era tudo muito manual, né, Márcio? Porque a gente ainda estava aprendendo e tentando, só que a gente foi automatizando cada vez mais. Então, ou seja, a gente trabalhou muito para que o cara conseguisse fazer a compra e ativação do sistema sozinho. Mas tudo isso, claro, sempre pautado na estratégia, que é o que você falou aí. Assim, mesmo assim, a gente tem um time lá, né, de comercial, faz... Isso, aí é para é um dos importantes. Gratuito, ele faz parte da estratégia, né, do negócio. Não é a gente não sobrevive desse Não, produto gratuito, não é né? só- Existe uma esteira, como falou, é freemium, né? Tem um produto gratuito que se o cara quiser usa por resto da vida gratuito. Uhum. Então ele não tem limitação de nota, não tem essas coisas, né, Exatamente. que normalmente um produto gratuito tem, que mais limita do que ajuda o cara, né? Então o produto de vocês nasceu com essa premissa e aí você tem uma esteira de recursos pagos, né, que o cara pode caminhar. E hoje, dentro desse jogo, quantos leads, ou seja, quantos cadastros, né, vocês recebem por mês de downloads do produto gratuito hoje? Por mês a gente está recebendo 950 mil. 950 mil empresas que todo mês utilizam um produto gratuito. E aí o time comercial entra para trabalhar em cima disso e não estaria falando de uns 10% de conversão Exato. dentro desse jogo ali, né? Que hoje vocês fazem mais de 100 vendas Isso aí. todos os A gente meses. conseguiu chegar a um número bem interessante de conversão. A gente começou... E aí, assim, não é que você vai implantar a estratégia hoje, Perfeito. você vai Muito ter bom. essa taxa. Tem gente que vai vir aqui e amanhã vai sair botando produto gratuito e achando que Não é. vai... Eu levei para atingir essa taxa, aí a gente começou a atingir no final do ano passado, quase 2 anos, Quase 2 anos. para ajustar. Né? Começou Então, com... Você lembra do primeiro mês quantos foram? foi uma venda. Uma venda no primeiro mês. Uma venda. Aí na segunda foram 8. Aí só foi 14, 35. Aí a gente ficou ali meio que num platô entre 40 e 50. Então, eu lembro bem dessa fase, que foi a fase que a gente estava no conselho, né? Que dos 30 até os 50, né? Foi ali, apertava muito parafuso e de 30 para 34, Era mais zoado. coisa. E eu lembro que eu falava muito com você, falei assim, cara, vão apertando os parafusos, vão com calma, mas, Sim. tipo assim, isso é que nem o que aconteceu lá com o mapeamento do projeto Genoma, né? Isso é exponencial. Entendeu? Isso é exponencial. Então, o projeto Genoma levou, se eu não me engano, mais de 20 anos para completar 1% do mapeamento do. O DNA humano, né? Isso. E aí, quando chegou lá, eles falaram assim, cara, esse tempo todo para conseguir 1%, Não vai rolar. não vale a pena a gente continuar, pô, vai ficar muito caro. Mas aí alguém lá falou assim: espera aí, não. Agora a gente já sabe 1% a mais do que a gente sabia. Sim. Ou seja, para os 2% vai ser mais rápido do que foi até chegar no 1%. E dito e feito. Isso foi tão exponencial que, a partir do momento que eles alcançaram 1%, eles levaram 8 anos para mapear 100%. Né? Então é mais ou menos esse jogo. A primeira venda é difícil, de 1 para 2 não é tão fácil, mas é mais fácil do que do 0 para 1. Uhum. Legal? Do 2 para o 4 já fica um pouquinho mais fácil, do 4 para o 8 e assim vai. E aí, assim, houve um gap entre o 1 e o 50, mas do 50 por 100, a velocidade foi bem mais rápida, né? Mais rápido. Porque a gente vai aprendendo no processo. Né? Então, por exemplo, no ano passado, a gente começou vendendo, acho que 50. Aí a gente foi, aí nos últimos 6 meses que a gente conseguiu atingir assim. Então, a gente ficou um tempo ali. Aí que você falou, aí agora você olha e fala, cara, a gente nem faz força mais para vender 100, né? Porque antes a gente tinha, igual eu falei, ó, eu fiz uma mudança no escritório, então, nesse período eu tava imerso no comercial. A minha sala era junto com o comercial. Então, na hora que as minhas estavam ligando, eu tava prestando atenção, como é que tava sendo a abordagem delas, o script, fazia reunião diária, quantas ligações vocês fizeram e tal. Aí hoje eu não faço isso mais, porque já tá rodando bem. E aí, até dando um reforço, ou um gancho que é importante, uma coisa que você fala também, que aquilo que você foca se expande, né? Márcio, ele perdeu noites de sono preocupado em como fazer o comercial funcionar. Tinha meta, tinha estratégia, mas ele precisava montar a equipe. E aí, não adianta o cara fazer tudo que a gente falou até agora
contratar um time comercial, botar lá e voltar pra frente do computador pra falar, vou programar aqui que agora a coisa vai acontecer. Não, velho, é suor É processo, o tempo né? inteiro. Processo e com a ajuda aí, né, da Exponencial. Então, toda a equipe Exponencial É. teve perto da gente, né? E aí é que é mais bacana que agora quem entra na sala, né? Você tava divulgando aí pra 10x, mas você for 10x, quem entra na sala tem esse mesmo Isso. processo. Que não tinha antes, né? E hoje a gente. Então, assim, uma das a gente aqui, mesmo antes de fazer o que a gente faz hoje, a gente já prestava esse serviço para quem estava na hold, né? Então, você ia fazer a parte de aquisição e tal, a gente já fazia isso. Então, hoje, para todo mundo que está na sala, é acessível isso. Ou seja, o nosso time é que cuida do marketing do embalde e tal. Então, aqui, esses 1000 cadastros que eles fazem lá todo mês, vem do trabalho que o pessoal faz aqui, da área de marketing e tudo mais, para poder chegar a isso. Isso aí é fundamental hoje. Hoje a nossa missão é vender. E aí o lead chega, o time dele vende e mesmo assim, toda quinta-feira também teu time tá assistindo o GT de vendas, marketing e vendas para aprender melhores técnicas de negociação e tudo mais junto com o nosso time aqui. Cara, que bacana essa jornada, essa caminhada de vocês, né? Então, foi uma mudança grande, né? De sair daquele modelo tradicional, como o Michael colocou bem, um salto de fé durante 7 meses para fazer essa mudança, e aí há 2 anos vocês colhem os frutos disso. E hoje, como é que está a realidade da empresa e a perspectiva para frente? Hoje a gente está aí muito bem, né? Então, assim, a gente atingiu o nosso grande objetivo quando entrou na sala, né? Que é ultrapassar aí a casa do 1 milhão de faturamento por ano. E a gente tem uma perspectiva, meu objetivo é fechar o ano aí atingindo a casa de 150. Então, tô organizando para alcançar, que é mais um salto aí. E, cara, é perspectiva, a gente tá num projeto novo, né? E aí a gente tem que ter cuidado. Aí eu lembrei do ponto que falei que ia tocar agora mais no final. Tem que ter muito cuidado com as distrações, né? Que acontece no meio do caminho, né? Porque você define a estratégia e tal, mas como ele falou, foram 2 anos até chegar nesse patamar. E aí, quando começa a não virar, né? Nos meses de mais dificuldade e tal, a nossa tendência é voltar para onde a gente já sente confortável. E numa dessas voltas, né? Que o mundo dá, né? Eu falei, como eles são sócio aqui do projeto, né? A Hold é sócia da Cismais. Uma vez por ano eles vêm aqui para a sede, passam uma semana junto com a gente, né? E num desses anos que ele veio aqui, uma das coisas que eu fiz com eles, porque eles, dentro do que a gente ensina, a tela 10x, né? Ou o produto tem o escopo aberto, ou ele tem o escopo fechado. E para o modelo de negócio deles, a gente escolheu ter um escopo fechado. Então, o escopo fechado eu tenho um produto que tem as funcionalidades bem definidas, eu trabalho para fazer aquilo dali, e eu pego aquilo dali e vou buscar clientes que precisam daquilo. Eu não fico atendendo demanda do cliente sobre aquele produto, ou seja, o produto não sofre muita alteração. Não é, pelo menos, essa a premissa dessa estratégia, né? Então, o produto de aquisição, o produto gratuito deles, não tem modificação, não tem que ficar botando recurso novo, feature que o cliente está pedindo, nada disso. E aí, um desses anos que eles chegaram aqui com um backlog gigante, né? De coisas, não, eu tô com ideia de fazer isso, fazer aquilo outro, que vai ajudar a vender mais, vamos botar isso, vamos botar aquilo outro. E aí foi onde o Michael comentou, né? Num desses anos que eles chegaram aqui, que eu vi aquele backlog gigante. Falei, isso aqui não faz parte da estratégia, isso aqui não faz parte da premissa do produto e do escopo do produto que eles estão vendendo. Aí o que eu fiz foi, Michael, peraí, me presta aqui rapidinho aqui o mouse aqui, né? Falei, como é que faz aqui no sistema aqui? Como é que pega? Onde seleciona tudo aqui e tal? Quando ele percebeu, eu deletei o backlog inteiro. 1 ano de backlog dele, de coisas que ele foi vendo. Não, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, vamos botar aqui não sei o que. Eu peguei e deletei tudo. Por quê? Porque naquele ano começa a fugir. A nossa tendência, às vezes, é buscar o viés de confirmação, buscar aquilo que a gente já sente confortável de fazer, entendeu? Porque a gente já está acostumado com as desculpas que a gente pode dar ali e tal. E aí eu fui lá e deletei o backlog dele. E aí ele teve aquele susto, quase chorou no momento, quase chorou, o olho cheio de lágrimas, mas foi exatamente nesse ano que a Cismais bateu as 100 vendas. Foi. Né? E aí esse ano ele chegou aqui agora, e eu falei, como é que tá o backlog? Abriu lá, tinha 20 solicitações no backlog só. Eu falei, não, 20... Menos de 20, que tem de outro setor. Eu falei, 20 tá legal, 20 eu não preciso deletar não, 20 tá legal. Planos para tarefa do dia a dia da empresa, né? A gente tem tarefa de marcha lá, então aquele backlog lá... Nem tudo é desesperado. A gente incluiu todos os setores.
E quando você deletou o backlog, cara, foi que muito programador acho que se escora no backlog. Com toda certeza. Porque eu não tô dizendo que ele escorava, mas meio que na gente, comigo também, quando a gente voltou pra casa, meio que a gente ficou assim, refletindo. Deu até um vazio. Deu um vazio Agora- pra gente, cara. Sinceramente, a gente ficou refletindo. Isso, o backlog cheio é a desculpa perfeita da esperança de dias melhores que não vão acontecer. Tipo assim, eu tô sempre fazendo alguma coisa, então alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, eu tô sempre na esperança do dia melhor vindo que tá ali, sem precisar eu fazer um esforço diferente. Então é uma esperança de algo que talvez nunca E aí, vai acontecer. Eu e ele, a gente ficou reunido, né? Sinceramente, fazer reunião, falando, e aí, como é que vai ser e tal. Porque a gente tava com um vazio do backlog. E aí, até de programador para programador, né? É muito tentador, porque a gente tá falando de um produto que tinha um RPzão cheio de coisa, enxugou ele. Aí botou no mercado, a gente é considerado como generalista, né? Não atendemos um segmento específico, a gente foi e varejo ali geral. Então vem empresas de cada segmento. E todo recurso sugerido é interessante? Não deixa de ser. É bom produto? Faz parte da estratégia? Talvez não. Né? Talvez não. E aí, quando a gente está com o backlog muito cheio, começa a vir alguns efeitos colaterais que aí às vezes distraem a gente, né? No backlog tem que entrar só aquilo que a gente tem certeza que a gente vai fazer. E muita gente usa o backlog para catalogar a sugestão. Você quer ver um impacto que tem do backlog? Bem claro, no time comercial. Sim. Porque quando você tem alguma coisa ali e fala assim, não, a gente vai fazer isso, o comercial se apoia nisso. Vou esperar chegar isso aqui. Não, aí, o dia E que aí, não vês que tu vai apertar é porque não fez aquilo ainda. Mas aí acontece. Exatamente. Então, assim, Exatamente. Entendeu? backlog é sinônimo. Não, mas aonde eu queria chegar até nesse ponto assim, no backlog, o correto é entrar no backlog aquilo que a gente tem certeza que vai ser feito. A gente tem certeza, a gente bota ali. Por quê? Se a gente usa o backlog só para catalogar a sugestão, né, vai pegando um monte de coisa, normalmente ansiedade. Normalmente o que acontece é virou o ano e tal, aí a empresa pega o backlog para priorizar o backlog, para dizer o que a gente vai fazer esse ano. Já não está no nosso controle o produto mais, já não vai fazer mais parte da estratégia, só faz parte da operação, né? Então ali já tem um grande problema. Só que ele começa a gerar alguns efeitos colaterais, que é o seguinte: um backlog muito cheio, ele gera uma sensação de incapacidade. Sim. E aí o que o cara faz? Às vezes a empresa dele, a operação é muito simples. É muito simples, o objetivo, o que ele quer e o que tem na operação. Mas por ter um backlog muito cheio, eu começo a me sentir incapaz de dominar aquilo. E aí eu começo a botar um monte de penduricalho na minha operação para resolver aquilo. Aí é onde o cara tem 4, 5 funcionários, mas quer fazer Scrum, quer fazer daily, tem que fazer plano em poker para priorizar, para medir esforço. Não sei. Cara, você só precisa medir a rotina, é só rotina, é só dia a dia, é só priorizar. Assim, é importante fazer isso aqui primeiro, depois faz isso, mas eu não preciso de uma sprint, eu não preciso, não precisa disso ainda. E aí o cara gasta uma energia gigante para no final não ter saído do lugar. Né? E uma das eu puxei isso aqui porque eu lembro de uma das coisas que vocês fizeram e eu falei assim, ó, eu vou deixar vocês fazerem porque vocês já se comprometeram com as pessoas de fazer, mas que vocês não deveriam estar fazendo, que foi todo esse processo de metodologia ágil, né? Vamos fazer sprint, aí começou, e era reunião, e era medir story points, e era fazer retro da sprint. Velho, só tinha 2 ou 3 programadores, que eu só precisava de alguém falar, faz isso agora, quando acabar faz isso, que isso aqui é coisa. Eu só precisava de um nó, eu não precisava daquilo tudo. Mas era um backlog cheio, era a sensação de incapacidade de buscar uma solução para resolver o problema. E tem muita gente passando por isso e você não precisa sofrer desse jeito, cara. Tem um jeito de fazer sem sofrer. Se você for lá para 10x, eu espero poder te contar e te ajudar a se libertar disso também. Isso aí. Beleza? Foi aliviante. A vida mais simples é melhor. Isso. E mais simples é o nome do produto de vocês hoje, né? Até isso ganhou sentido nesse propósito dessa jornada de transformação de vocês, virou o nome do produto e acabou virando o grande propósito. Mantra nossa. Vocês Tornar mais simples e aproximar as pessoas da tecnologia. Então, como é que é? Tornar a gestão mais simples e aproximar as pessoas da tecnologia. É o grande propósito da CISMais hoje dentro do mercado do Simples Nacional do Brasil. É isso. Correto? Show de bola, cara. Que bate-papo gostoso, muito legal estar junto com vocês aqui. Então, para a gente já encerrando, vamos para as considerações finais, Márcio. Então, nessa jornada de transformação toda de vocês, para o empresário que está vivendo hoje, o momento que você viveu naqueles 11 anos, o que você aconselha para esse cara?
Cara, o que eu aconselho? Vai pra 10x e lá você vai encontrar alguma coisa que vai virar chave pra você. Que a gente só aconteceu depois que a gente buscou conhecimento, né? E a gente encontrou aqui o Túlio, na época era Soft House Milionária, né? Isso. E aí uma coisa que eu lembro da época até hoje, quando eu tava fechando a Soft House, pra ir pra sala, a Magno falou assim, cara, se você tomar isso aqui vai ser como se fosse o Neo lá, que tomou aquela pílula, ele entrou na Matrix, e foi isso, cara, mudou a nossa vida, entendeu? Então, assim, se você tá com dificuldade no seu negócio, tá com problema aí, não é só você que tem problema, tem muita empresa que tem, e aqui na sala, todo mundo tá aqui, já passou por algum problema que você pode ter e pode te ajudar. Não só a Exponencial, mas o network é muito bom. Que bacana, cara. E você, Maicon, o que você pode deixar pro dono de software house, que é programador, que tá com o backlog cheio, que tá cansado, que tá pensando em desistir, largar esse negócio que não vê indo para frente, o que você pode dizer nessa sua jornada de transformação para fazer esse cara continuar nessa caminhada que tem um futuro, tem uma esperança ali? Ó, acho que a primeira coisa é ter clareza do que a pessoa quer para a vida dela, né? E isso já começa a ajudar um pouco. E outra coisa vai muito contra o que o Márcio falou, que é a pessoa sair da onde ela está, né? Eu já falei aqui, eu acho que isso foi virada de chave. E muitas vezes, por exemplo, o cara programador, poxa, cara, eu tenho tanto trabalho pra fazer, meu backlog tá cheio, né? E até falando sério, que eu não vou nem puxar pro lado da resenha, não, porque realmente Sim, sim. é algo que dói mesmo, você tá com as coisas ali pra fazer e tudo. E o cara fala assim, poxa, vou ter que sair daqui, vou ter que ir lá pra São Paulo, né? Ah, tem que pegar avião e tudo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, né, pra fazer isso. Mas uma coisa é certa, se você não fizer isso, você vai continuar desse jeito o resto da vida. Talvez, né? Tomara que não, mas talvez. Então, assim, começa a sair da zona de conforto aos poucos, e aí você vai ver que as coisas começam a acontecer. A Software House 10X, ela é um evento que literalmente pode dar um estalo, igual o Márcio falou assim, alguma coisa você vai aprender. Muitas vezes a gente nem sabe ainda o que tá buscando, Sim. né? Tipo assim, eu sei de um monte de coisa para resolver, não sei nem por onde começar. Então, o primeiro passo é realmente você sair da onde está e participar de um evento com a Software House 10X. É só pra comentar mais que tô com assunto, eu lembrei. Cara, às vezes a gente, quando chega aqui, e eu vejo muita gente fazendo isso. Chega aqui, chega lá, quer mudar tudo na empresa. Não, faz. É um passo de cada vez, né? E aí, aconteceu muito isso, principalmente nessa parte do comercial que eu tava estruturando. Toda vez que eu vinha pra sala, eu vinha buscar uma resposta. Toda vez. E nunca saí sem resposta. Bacana, ok. Legal. Entendeu? Até hoje, né? Então hoje a gente já tem uma resposta bem bacana que esse evento aí foi marcante aí, né? Parte de pessoas. Essa sala sobre a questão de como entender ali o funcionamento de cada base ali da equipe. Aquela Acho que isso base foi ali muito bom. ajudou a gente pra caramba, né? Que a gente tá no processo de aumentar a equipe. Então, toda sala que você chega ou procura a resposta, a gente encontra. Que legal, cara. Uma alegria fazer parte da história de vocês. E uma alegria fazer parte da história de você, que está toda segunda-feira junto com a gente aqui no Pod Exponenciar. Espero que esse bate-papo tenha sido legal, tenha trago alguns insights legais aí que vão mudar a tua jornada. Eu espero poder te encontrar pessoalmente numa próxima turma da 10X, vai ser uma alegria. Mas se até lá não tiver no encontro da 10X, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, eu te espero aqui novamente. Então, um forte abraço, até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.